Adriana, obrigado. Muito bem, continuando essa parte da multidisciplinaridade, nós vamos ouvir, então, agora a Simone Gonçalves, que é a fisioterapeuta respiratória do Ambulatório de Esclerose Lateral Amiotrófica, falando sobre as questões da fisioterapia respiratória no paciente de esclerose lateral amiotrófica. Bom dia. Eu sei que está todo mundo com fome, e eu já prometi para a Élica que eu vou ser bem rápida. E também, como está todo mundo muito sério, eu gostaria de abrir a aula com um vídeo que um paciente de Franca, o Fabrício, me mandou, que foi um presente que ele deu para o cuidador dele de aniversário. E ele disse que gostaria de oferecer para todos os cuidadores. Eu vou passar o vídeo primeiro, porque se não der tempo de passar a técnica, não tem problema. Porque o importante mesmo é a emoção no tratamento dos nossos queridos. Pode apagar aqui? À frente. Não sei. Não tem som? O Fabrício é um paciente de doença neuromuscular e o João Lucas é uma pessoa que cuida gentilmente dele há muitos anos. Largou a própria vida para cuidar do Fabrício com muito carinho. E eles fizeram uma dupla perfeita por muitos anos, e agora tem outros cuidadores na história, mas ficou o momento e o Fabrício quis homenagear. Tem sim. Propaganda enganosa, né? O momento de emoção fica por conta da falta de áudio no vídeo. Mas tudo bem, não tem problema. Não tem problema, vamos lá. Minha história, não sei como é que eu cheguei até aqui. Duras batalhas e lutas, nem sei sinceramente como eu as venci. Só um olhar mais atento me diz se cheguei até aqui foi graças a ti. Quem é você, meu anjo da guarda? Qual é a cara que você tem? Se nos momentos difíceis da vida, quando fecho os olhos que você vem. Quem é você, meu anjo da guarda? Qual é a cara que você tem? Se nos momentos difíceis da vida, quando fecho os olhos que você vem. Queria dar um presente a quem diariamente cuida de mim. Mais que um amigo, tu sabes que és meus braços e mãos, pernas e pés. E pra demonstrar a minha gratidão, te dou de presente esta canção. Eu sei quem é meu anjo da guarda, eu sei a cara que você tem. É que nos momentos difíceis da vida, eu te chamava de amigo também. Eu sei quem é meu anjo da guarda, desceu dos céus e vive no chão.
Obrigada. Então, é uma homenagem para todos os cuidadores aqui presentes, né? Porque a reunião é em grande parte para vocês. A fisioterapia respiratória... Pode começar a aula. A fisioterapia respiratória, ela é responsável pelos nossos suspiros, né? Então, eu faço um apelo no começo da aula, que prestem atenção à oficina prática, mais tarde, lá fora com o Eduardo, porque, muitas vezes, eu só vejo vocês quando precisa saber a capacidade vital para colocar gastro. Isso me deixa muito triste. Eu gostaria de ver os pacientes no momento seguinte ao diagnóstico, porque nós temos muito para fazer. E quanto mais cedo nós fizermos, melhor os frutos que nós vamos colher lá na frente. Eu tenho alguns pacientes que há muitos anos, assim, 4, 5 anos, não me lembro de prescrição de antibiótico do médico por infecção respiratória. Quando a fisioterapia respiratória é feita direitinho, dentro dos princípios, e não necessariamente com um de nós na sua casa, mas um cuidador bem orientado, bem treinado, é por isso que eu agradei os cuidadores primeiro, né? Porque vocês é que são responsáveis pelo tratamento. Vocês que têm que emprestar um pouquinho do tempo e dos braços para poder fazer os exercícios que a gente propõe. Todo o nosso tratamento aqui no Brasil, ele é embasado nos princípios do Dr. John Bach, que é um médico americano lá de New Jersey, que cuida da parte respiratória, atendendo centenas de pacientes com doença neuromuscular. E esse tratamento tem dado certo no mundo todo e tem dado certo aqui também. Então, prestem atenção. Às vezes, a gente fica procurando coisas muito sofisticadas e o tratamento respiratório é muito simples. Ele é muito simples. Vamos lá. Então, no ambulatório fico eu e o Eduardo. Eu fico às segundas, ele fica às quintas. Às quintas-feiras é mais complicado, tem um pouquinho de espera, porque tem uma equipe toda atendendo. Tem a equipe multidisciplinar de quinta. Segunda, eu fico sozinha e eu tenho uma condição maior de não ter lista de espera. Então, as urgências, as emergências, não precisa esperar. Pede para o Claudinho encaixar na segunda, que é uma orientação que não haja lista de espera. Ninguém passando apuro na parte respiratória, tá bom? O que nos define como fisioterapeutas respiratórios no ambulatório é o que nós evitamos. Então, a nossa proposta é o que nós conseguimos evitar. E o que nós evitamos? A falência respiratória, as infecções respiratórias, as internações por complicações respiratórias e as falhas mecânicas. Eu já vi, assim, algumas residências com aparelho ventilatório top, top, top. E nenhum backup. De forma que, quando esse aparelho quebrar, ninguém sabe o que fazer. E isso é falha mecânica. Então, tem que ter preocupação com cuidado, mas tem que ter preocupação com a máquina. Se usa uma máquina, precisa de uma orientação do terapeuta da equipe no que fazer em caso de falha mecânica. Esse é um alerta importante, porque muitas vezes a preocupação em conseguir um aparelho muito sofisticado e ninguém lembra o que faz depois. Eu já vi pessoas viajando com aparelho sofisticado, sem bateria sobressalente, sem ambu, sem extensão, ou seja, sem segurança nenhuma, né? Hoje não tem ninguém aqui nessa condição, né? Todo mundo está com ambu, eu espero, né? É uma condição para sair de casa, evitar a falha mecânica. Eu coloquei esse slide logo de cara. É um paciente que passou uma parte da noite com BiPAP e uma parte da noite sem BiPAP. Ele não gosta de usar BiPAP e ele não vê diferença nenhuma. Ele acha que está tudo certo, né? E o fisioterapeuta insiste, explica. Às vezes, quando o paciente não gosta de usar, em alguns momentos o cuidador também, hoje eu vou dormir, né? E aí também abre mão. Mas olha o que acontece durante o sono dele. O único período que ele ficou sem o BiPAP, aquele gráfico verde, olha a saturação de oxigênio abaixo de 90. A saturação normal deve ser acima de 95. E todo esse número de horas sem o BiPAP, vocês conseguem enxergar claramente ali no quadro
que ele ficou abaixo de 90. Isso é lesivo para o organismo como um todo, para todos os órgãos, todos. Todo esse tempo que ele ficou sem oxigênio, como é que você manteve as funções vitais do seu organismo? Tirando esse oxigênio de outro lugar, dos músculos, né? Então, daí a gente pode ter emagrecimento, pode ter cansaço, pode ter novos sinais e sintomas de hipoventilação noturna durante o dia, por não estar aderindo ao tratamento à noite. Quando as pessoas têm apneia obstrutiva do sono, e o médico fala, olha, tem que usar CPAP, porque senão você vai morrer, vai ter morte súbita, não é assim? A gente que é muito gordinho, o médico adora falar isso, né? Vai ter morte súbita porque não usa um CPAP. E aí a gente usa. Por que quando tem doença neuromuscular e a gente explica que tem que dormir de BIPAP, pelos benefícios da oxigenação, é tão difícil aceitar? Né? Precisa começar a pensar que isso não é o fim do mundo, é o começo. É o começo de um caminho novo. Então, gravem esse gráfico toda vez que não quiserem usar ventilação à noite, tá bom? Esse é outro slide de um paciente que eu fiz recentemente uma avaliação em outubro e fiz outra agora. É uma capacidade vital de 17%, onde cabe 500 ml de ar nos pulmões. A pessoa usava BIPAP à noite, mas não fazia nenhum exercício. Teoricamente, 500 ml de ar, 17% de CVF, é um quadro de muitos anos, é um quadro mais avançado. Então, algumas pessoas falam, não vamos fazer tanto esforço, né? Poxa vida. Não, senhor. Eu estive lá, mudei parâmetros ventilatórios, orientei exercícios em outubro. Agora, em março, outro exame, 680 ml com 23% de CVF. 180 ml a mais de ar nos pulmões. Quando, para mim, se tivesse mantido os 500, já era uma felicidade. Então, às vezes, a falta de fazer exercício permite que os pulmões vão fechando, que é a telectasia, eles não ventilam adequadamente, os exames ficam com valores reduzidos, começam as infecções de repetição, e só porque é um caso avançado, então não vamos brigar, não vamos fazer as coisas acontecerem? Não, vamos. 180 ml a mais de ar nos pulmões, de outubro para março, é uma vitória enorme. Pode significar o inverno inteiro sem nenhuma infecção. Compreendem isso? O que eu quero dizer com esse slide é que não importa se eu tenho um dia de diagnóstico ou 20 anos, eu tenho que cuidar do mesmo jeito, tá bom? E aí, para não acontecer a falência respiratória e as infecções, a gente precisa cuidar direitinho dessa mecânica pulmonar, que não é só o pulmão, é o gradil costal também, as costelas. As vias aéreas superiores e a posição cervical fazem parte da mecânica pulmonar. Eu gosto de chamar a atenção, algumas vezes me chamam na casa dos pacientes e falam que está tendo episódio súbito de dessaturação. É uma experiência recorrente. E aí sempre é na hora do banho, ou na hora de uma troca de cama, alguma coisa assim. Quando eu chego, eu observo o quê? Paciente sem travesseiro, com o pescoço hiperestendido para trás e a saturação afundada. Às vezes por 5 minutos, 2 minutos, não importa. Encham a boca de saliva e tentem engolir agora, vocês, por favor, com o pescoço lá atrás. Agora façam o contrário, encham a boca de saliva e tragam o pescoço para frente. É um milagre, não é? Aí eu chego na casa do paciente, é bom, eu podia ficar rica. Eu chego lá, levanto a cama, coloco o travesseiro e ele melhora. A saturação sobe instantaneamente, né? É físio milagrosa, né? Então, olha só, isso é a coisa mais simples do mundo, mas é uma das principais causas de dessaturação e broncoaspiração. Posicionamento da região cervical, do pescoço na hora que está trocando, dando banho, fazendo as coisas necessárias para o paciente. A caixa torácica e o gradil costal, a gente tem que tomar cuidado com o posicionamento. As vias aéreas inferiores, elas dizem respeito mesmo aos pulmões.
Então, é a ventilação dos alvéolos, a ventilação alveolar que a gente garante com os exercícios e com o aparelho de ventilação. O músculo diafragma e os abdominais, eles vão enfraquecer com esse quadro de doença neuromuscular, mas isso não é um problema para a gente, porque para essas duas situações nós temos solução, tá? É um quadrinho para mostrar que quando o ar entra, o diafragma vai lá embaixo, quando o ar sai, o diafragma eleva. Por isso é importante, no momento de falta de ar, posicionar o paciente sentado, né? Claro. Não adianta, quando está com falta de ar e liga para a gente, o paciente deitado na cama, mesmo com BIPAP. Primeira, esse quadrinho é para lembrar vocês, primeira situação de desconforto respiratório, senta. Porque aí o diafragma vai subir e descer mais fácil. O diafragma, de novo, parece um paraquedas. E além do diafragma, tem toda a musculatura acessória, que responde mais ou menos por 30% do ato de encher os pulmões de ar. Portanto, é muito importante alongar essa musculatura acessória. Porque na hora de uma falta de ar, se eu não tenho diafragma, eu tenho 30% para fazer isso ainda, ó. Eu consigo ventilar usando a musculatura acessória até chegar ao socorro da ventilação. Então, não pode deixar isso contraído, contraturado, porque senão você não tem essa musculatura acessória para o ato inspiratório. Vocês estão vendo que é uma sequência de coisas simples? Todo mundo faz? Não, né? Então, se eu trouxesse um aparelho de 250 mil, todo mundo ia chorar querendo aparelho, porque não pode ter, né? A nossa realidade é de coisas simples. Então, manter a musculatura acessória alongada, em boa condição de uso, para quando precisar, ela poder nos ajudar em 30%. Se eu estiver usando essa musculatura acessória agora o tempo todo, eu vou estar causando danos a ela. Eu preciso ventilar para acabar com esse uso, não é? Então, precisa prestar atenção que esse é um sinal de desconforto respiratório. A doença do neurônio motor, ela envolve todos os grupos musculares, né, os respiratórios, inspiratórios, expiratórios e bulbar. E a fisiopatologia, como isso acontece, é muito simples. Você tem uma ventilação restritiva por fraqueza muscular. Se você não consegue, o músculo não tem força para expandir os pulmões, esses pulmões vão ficando restritos, né, por fraqueza muscular. À noite vai faltar oxigênio, que a gente chama de hipoventilação noturna. Essa hipoventilação noturna ela é insidiosa. Você só vai se dar conta dela quando você tiver mais ou menos 50% do diafragma acometido. Durante esse tempo, você vai estar retendo gás carbônico. Isso é lesivo ao centro respiratório. Com o passar do tempo, esse centro respiratório se acomoda e passa a funcionar diferente. Ele não vai mais entender que o gás carbônico está alto e respira para ele sair. Ele vai entender que o oxigênio está baixo. Então, é uma mudança do centro respiratório primário para o secundário, por acúmulo do gás carbônico. Isso vai levar a uma insuficiência ventilatória crônica e consequente falência ventilatória, que é o que nós queremos evitar. Como eu disse no começo, o que nos define é evitar esta situação. Então, eu acho inadmissível um paciente nosso do ambulatório, que esteja com a gente, chegar nesses dois últimos tópicos, né? Se estiver conosco. Então, se todo mundo fizer um trabalho em conjunto, a gente não vai chegar no finalmente desse slide. Como eu disse, essa insuficiência ela é insidiosa, você não percebe, você não vai tendo sintomas diurnos, e só mais para frente é que os sintomas aparecem. Então, aí sim, dor de cabeça pela manhã, noite mal dormida, acordar de noite com falta de ar ou coração disparado, edema de pés, pés inchados. Quando isso aparece, você já tem um comprometimento diafragmático que tem que ser tratado. A atelectasia são os pulmões fechando, que acaba acumulando secreção e fazem as insuficiências respiratórias agudas. Acontece, às vezes, da gente colocar o esteto no tórax do paciente e nem escutar o volume corrente, porque está muito baixo. E aí fala assim, os pulmões estão limpos. E passam-se
os dias, né? Às vezes semanas, falando que os pulmões estão limpos, quando, na verdade, pode estar acontecendo uma infecção lenta que vai se arrastando, e quando você começa a mexer nesses pulmões e trabalhar, essa coiseirada toda vai sair, e aí você vai ver que não tinha nada limpo. Muitas vezes não há febre, para você falar com o médico que é uma infecção. Por isso que os exercícios têm que ser feitos, independente de você achar que os pulmões estão limpos. Eles podem não estar limpos e o volume corrente estar baixo. Isso engana quem cuida dos pacientes. Eu escuto, às vezes, no ambulatório, o físio foi lá em casa, mas ele falou que o pulmão está limpo, que não tem problema não fazer exercício hoje, não. Tem sim, tem problema não fazer exercício hoje. Exercício respiratório é de segunda a segunda. Não tem folga. Porque a gente respira de segunda a segunda. Não dá para ter folga, né? Essa folga é uma enganação. Ela, na verdade, não existe. Então, a hipoventilação noturna, associada com a perda da força da musculatura abdominal expiratória, que vai ser uma tosse ineficaz. E se a gente tiver ainda com a musculatura bulbar comprometida, vai ter perda dessa via aérea. Isso também favorece a infecção, porque eu posso broncoaspirar, como a Adri já falou. E o oxigênio, por tudo que eu falei antes, esse slide é muito, muito velho. Esse slide é da Clariane. Mas eu acho que ele é velho, mas ele é novo. Como tem muita gente nova, vale a pena lembrar. Por que não pode usar oxigênio puro? Porque eu posso ter o meu centro respiratório que funciona pelo oxigênio danificado e está usando um centro respiratório que funciona por gás carbônico danificado e está usando um centro que funciona pelo oxigênio baixo. E se eu suplementar o oxigênio sem necessidade, o meu organismo vai entender que eu tenho que parar de respirar e eu passo a respirar fraco e superficial até fazer uma narcose e coma. Então, quando eu uso oxigênio, quando eu tiver uma infecção, quando eu tiver secreção, né? Quando eu estiver com meus pulmões cheios de secreção, eles não conseguem fazer a troca gasosa, aí eu posso suplementar. Quando eu retiro o oxigênio, assim que a infecção for sanada. E quando eu tiver enfisema pulmonar, quando eu for um doente obstrutivo crônico, além de restritivo. Como são casos individuais, aí o médico e o físio vão discutir juntos o que vai ser feito, tá bom? O tratamento, então, os incentivadores volumétricos, Voldarnes, que eu costumo usar acima de 50% de CVF, o DU também, mas às vezes usamos com CVF mais baixa, às vezes mais alta, que possibilitam um exercício ativo. Os exercícios de empilhamento de ar, que pode ser feito com ambu, com ventilador volumétrico, com coffee assist, com respiração glossofaríngea, que são o nosso grande segredo. Eu tenho feito até numa experiência de marca-passo diafragmático, continuo fazendo os exercícios de empilhamento de ar. A minha grande pergunta para o médico foi, eles vão poder continuar sendo feitos? Ele disse sim, ótimo, porque isso é muito importante para os nossos pacientes. Para os músculos respiratórios fracos, eu posso retirar a secreção com ambu e com a prensa torácica ou abdominal. Com o coffee assist é uma outra possibilidade. E, por último, com a aspiração. Eu acho que já faz, eu tenho pacientes aqui, mais ou menos uns 8 anos que eu não aspiro ninguém. Quando muito, aspirador ligado para a boca, para tirar o restinho que eu não consegui tirar com ambu ou com coffee. É por isso que eu tenho o braço do Popeye. Todo cuidador fica com o braço de Popeye. Tem que fazer ambu, tem que apertar o peito. Tem que fazer ambu, tem que apertar o peito. Isso é físico, o catarro sai, né? Então, não é carinho, é ambu com força, aperta o peito. Isso higieniza os pulmões. Não precisa aspirar, mas é mais prático colocar a sonda. A sonda lesiona a traqueia, a sonda sangra, a sonda faz rolha, né? Eu sei que é a realidade hospitalar, mas o nosso paciente ele é ambulatorial. Ele não é para estar no hospital, né? Se estiver no hospital por muito tempo, já está tudo errado. Então, não vamos transferir condutas de outras doenças para a nossa situação. A nossa situação tem um tratamento muito particular, muito específico. Nenhuma outra conduta está errada. Não é isso. O que mais se faz nos hospitais hoje é aspirar. Mas são outras situações, não é a nossa.
Uma coisa é você aspirar um quadro de pneumonia que vai sarar em uma semana. Outra é você aspirar uma doença neuromuscular por 20, 30 anos. Não é muito diferente? Então, a gente tem que ter soluções menos invasivas, não é? Essas são indicações, pode passar, dos nossos objetivos, posicionamento do aparelho. Pode passar, Du. Esse é o Coffee Assist, para quem não conhece, tem um modelo novo hoje, bem pequenininho, portátil. Ainda não tem Anvisa no Brasil, mas tem muita gente trazendo de fora. Os dois são muito bons para usar. Pode passar. Essa é a portaria 1531, que garante ventilação para qualquer paciente em qualquer lugar do Brasil. Qual é o problema? Aqui em São Paulo é perfeito. Nós temos o Instituto do Sono, que tudo funciona muito bem. A gente manda o paciente lá, eles saem com o aparelho, bateria, no break, um fisioterapeuta que vai uma vez por mês na casa do paciente. São todos muito capacitados, eles atuam em parceria com a gente no ambulatório. Funciona muito bem. O problema é quando você sai de São Paulo e a cidade, o estado, não tem esse programa. Aí a gente pede para pedir o aparelho para a justiça ou para o convênio. E aí a pessoa consegue. Aí chega aparelho para a gente. Aqui, como eu recebi agora um garoto de Campo Grande, que tinha 67 quilos, precisava ventilar uns 600 ml de ar nos pulmões e estava ventilando 100 ml de ar. Há 2 anos. Há 2 anos, o aparelho tinha 10 centímetros de água de pressão. Ele ficou aqui 2 semanas comigo, ele vai embora essa semana, com 22 centímetros de água de pressão. E desconfio eu que precise de mais. É que não dá para passar de 12 para 30 em 2 semanas que você causa uma lesão pulmonar. Então, consigam os aparelhos nos outros estados, mas, por favor, consigam alguém para parametrizar. Outro dia, em Goiás, uma pessoa X parametrizou um aparelho, que eu até trouxe slide, já pedi para passar, ele pôs tudo 20. Tudo 20. Isso me lembrou o BIRD do hospital, que era um aparelho verde que a gente não sabia usar direito, e punha tudo 20. E o paciente estava quase morrendo com uma infecção respiratória atrás da outra. Então, quando conseguirem um aparelho, certifiquem-se de que ele está bem parametrizado, bem programado. Liguem para a Brela, liguem para mim, liguem para o Eduardo, a gente atende qualquer ligação, põe o físio em contato com a gente. Venham até São Paulo, venham no Instituto do Sono, nós temos muitas formas de arrumar esses aparelhos, muitas. Não precisam ficar com o aparelho mal programado. E aparelho errado também, porque o CPAP, ele custa 4 vezes menos que o BIPAP. E tem um CPAP que tem nome de BIPAP. Então, muita prefeitura, não é de má fé, por desconhecimento, compra esse BIPAP preto, que, na verdade, é um CPAP, e que não funciona para a gente. Então, também tem que alertar sobre isso. Peçam para a gente a indicação que a gente coloca o aparelho indicado para vocês, com as especificações certinhas do que ele tem que ter, né? Percebem como é grave isso? Então, não adianta só conseguir o aparelho, tem que conseguir o aparelho e correr atrás da programação do aparelho. Os que já estão com o aparelho em programação, precisam lembrar que essa programação tem que ser revista, pelo menos a cada 2 meses. Nós fazemos uma leitura dos dados do aparelho, uma leitura dos dados do oxigênio noturno, e vamos confrontando com a situação atual e arrumando os parâmetros do aparelho. Então, não é uma programação única para a vida toda. É uma programação que pode diminuir ou aumentar de acordo com cada caso, tá bom? Os benefícios do aparelho, eu já falei todos, né? E o único que eu não falei é que ele tem uma influência direta na nossa sobrevida. Uma coisa é o curso de evolução natural de qualquer doença. Outra coisa é essa doença sob tratamento. Quando você coloca essa doença sob tratamento, você coloca ela numa perspectiva nova. E uma perspectiva nova a gente não sabe quanto é. Se for tudo bem feitinho, você tem uma perspectiva. Por exemplo, os nossos pacientes de Duchenne, eles tinham um diagnóstico até 2002, um prognóstico de 16 anos de vida, né?
Chegaram os ventiladores, chegaram os coffee assists, e nós temos Duchenne de 35 anos, 36 anos, 42 anos. Então, o que é prognóstico? Muitas vezes, o prognóstico ele tem que estar aliado a um bom tratamento, porque aí você tem um prognóstico muito diferente, que é o declínio menos acentuado da função pulmonar. Não nos enganem falando que usam o aparelho direito, porque o aparelho tem um dedo duro, que é um cartão que faz download. Eu coloco na máquina e ele mostra quantas horas vocês usam. E eu fico morrendo de vergonha de falar que vocês estão me enganando. E muitas vezes eu me faço de tonto e dou uma segunda chance. Aí, quando vem de novo com mais uma enganação, aí eu não aguento, eu tenho que falar a verdade, né? Porque enganamos a todos nós e somos prejudicados. É o dedo duro do aparelho, ainda que, na verdade, não serve só para dedo duro, é o que nos norteia na programação desse aparelho, e nós fazemos isso, tanto eu como o Eduardo, nós fazemos isso a miúde mesmo, quantas vezes forem necessárias, e quem mora fora, a gente pede para mandar o cartão pelo correio, e faz a leitura aqui, depois manda de volta, às vezes demora um pouco, porque a gente corre, mas isso funciona também. Dá para dar uma olhada no aparelho. Para os BIPAPs que chegam a pressão de 30, eu posso usar aparelhos volumétricos novos que eu tenho conseguido pela Justiça ou pelo Home Care. E eu posso usar esses aparelhos com peça bucal também. Tem um paciente em Salvador que usa 16 horas por dia a peça bucal. O Eduardo tem um paciente aqui em São Paulo que está trabalhando com a peça bucal o dia inteiro. Então, é um recurso muito legal para a gente treinar em casa. Ele precisa desse aparelho volumétrico, não dá para fazer no BIPAP por causa dos alarmes, mas eu gosto bastante. Nem tudo é BIPAP, Trilogy, VS3, a gente ventila com o que tiver. Esse é um Newport HT50, o único problema é que a cadeira treme para caramba, mas o que eu quero ficar assim o tempo todo, mas é até legal, não junta secreção no pulmão. O que eu quero dizer é que, se o convênio, de repente, der um HT, Newport, a gente não vai recusar, a gente vai pegar o que tiver, porque é importante ventilar, e não é um aparelho ruim. Interface bucal, e daí para frente, várias interfaces, pode ir passando cabos de segurança, como eu falei, não dá para sair de casa sem segurança. E não é motivo não usar o aparelho por causa da interface, tem muitos modelos no mercado, é só ajustar o melhor modelo. E tudo é possível quando a gente tenta direitinho. Bom dia para vocês. Obrigada. Obrigado pela aula. Obrigada, João. Obrigada. Muito obrigada. Bom, a Élica está nos convidando agora para nós irmos para o lanche.